Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre um momento muito gostoso em que a gente pode estar juntos para refletir sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia, né? Esse é um bordão que eu uso sempre aqui, mas é isso mesmo, é muito gostoso estar com você, poder falar sobre temas que você mesmo demanda para a gente, temas que ao conversarmos aqui você valida e confirma para a gente que foi abençoado com aquilo que foi dito pelos nossos convidados, pelo aquilo que tratamos no programa, e essa é a nossa missão, abençoar você. Portanto, é muito bom poder contar e ouvir o seu retorno sobre aquilo que fazemos aqui. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua audiência e a sua companhia todos os dias. E não apenas no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. A nossa missão é levar o amor de Jesus até você. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de boas novas, você que faz parte da nossa história, você que nos ajuda a continuar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A sua oração, a sua contribuição, elas são um estímulo para entendermos que estamos aqui cumprindo uma missão, cumprindo o ídolo de Jesus e que você nos ajuda a cumpri-la. Que Deus abençoe a todos vocês que participam conosco, que Ele lhes dê graça, misericórdia e que Ele possa atender os desejos do seu coração. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que na verdade ele nem é muito usual, né? A gente fala do contrário, mas desse tema que a gente vai comentar hoje nem sempre se fala sobre ele. É interessante porque todas as estatísticas indicam que as mulheres elas têm uma expectativa de vida maior do que a dos homens. Enquanto as mulheres vivem, por exemplo, em média 75 anos, os homens vivem em torno de 67 anos. A gente já sabe que homem procura menos os médicos, então dá para se entender, ou a gente começa a entender, que os homens se cuidam menos do que as mulheres. Será verdade? O fato é que homens e mulheres envelhecem, mas o que a gente quer entender é: o processo de envelhecimento dos homens é igual ao processo que acontece com as mulheres? Mas cabe também uma outra pergunta. Homens e mulheres encaram da mesma forma o processo de envelhecimento? Pois é. Fala-se muito sobre envelhecimento de mulheres, mas hoje, no Cabeça para Cima, nós vamos conversar sobre envelhecimento masculino. Começamos com o nosso informativo. Os níveis de testosterona no homem maduro começam a diminuir a partir dos 40 anos de idade. Com o envelhecimento, o nível sanguíneo total de testosterona cai em média 1% ao ano. O envelhecimento masculino é chamado de andropausa. O aumento da expectativa de vida da população e a procura de uma longevidade com qualidade e bem-estar tem desencadeado um interesse cada vez maior em identificar e tratar as deficiências hormonais que acompanham o homem idoso. Esse fato coincide com a tendência de dados demográficos do envelhecimento, que mostram um aumento da porcentagem de homens mais velhos no Brasil. Segundo o IBGE, o número de pessoas com mais de 60 anos no país é superior a 18 milhões. A população aumentou 15,7%, enquanto o segmento com 65 anos ou mais cresceu 41%. O envelhecimento masculino é acompanhado de sinais e sintomas que se assemelham a uma deficiência androgênica, tais como a diminuição da massa e força muscular, o aumento da gordura abdominal, entre outros. Hoje é recomendado que todos os homens realizem uma consulta especializada urológica após os 40 anos de idade, com caráter preventivo. Pois é, né? Aconselhado é. Agora, se os homens procuram o médico pelo menos uma vez por ano, é outra história. A gente já tem conversado sobre essa questão algumas vezes aqui. Mas, na verdade, o que a gente vê é que o homem, ele, na verdade, está se cuidando mais, né? Ele tem despertado, está se cuidando um pouco mais. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre envelhecimento masculino, entender como é que isso acontece, entender como é que os homens encaram o seu processo de envelhecimento. E quem sabe aí desconstruir alguns mitos, né, que ficam colocados em relação a essa questão de envelhecimento de homens e mulheres. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio
Jairo Carioca, vocês já o conhecem, ele é pastor, ele é psicanalista e membro da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. É um prazer muito grande estar aqui, Celeste. Normalmente a gente vem falar da mulher, né? Pois é. Hoje eu vim falar do homem, que tema difícil. Falar de si mesmo nunca é fácil. Mas que bom que eu tenho aqui uma amiga também, né? É isso aí. E é bacana ter você aqui, Jairo, você que está aí, né, nesse processo de escrever um livro que fala muito sobre mulheres, né? Isso, isso. E para falar sobre a mulher, a gente tem que conhecer muito o homem, nada como um homem para falar das mulheres, né? E hoje é isso mesmo, a gente quer falar sobre homens, né? Sobre os homens. Como é que esse homem encara esse processo. E falar do processo difícil que é o processo do envelhecimento, né? Envelhecer não é fácil você aceitar isso. Nem para homem, nem para mulher. Nem para os dois. Mas acho que há uma resistência maior no homem. Será? É engraçado, né? Mas me parece que a sociedade, ela aceita mais o envelhecimento masculino do que o... Pelo menos ela é menos dura, né? Com o homem do que com a mulher. Mas a gente vai já entrar no mérito dessa questão. Antes eu quero apresentar para vocês a querida Roberta França, ela que é médica, geriatra, palestrante, professora, sempre uma delícia ter você aqui. Eu que agradeço, Celeste, o convite. Um tema tão diferente, né? A gente realmente conversa muito das mulheres e os meninos precisam muito de cuidar, né? Precisam muito entender o cuidado. Eu acho muito importante um programa trazer esse tema, porque, como você disse, as expectativas e as estatísticas mostram uma coisa, né? E a gente, na realidade, vai tentar entender por que modifica tanto ao longo, se todo mundo envelhece, né? Por que esse envelhecimento é tão modificado quando a gente fala de homens e mulheres. Verdade, é um tema importante. Verdade. Também acho, né? É bacana a gente poder conversar sobre ele e conversar com especialistas como vocês, né? Porque isso nos dá uma base bacana para entender mesmo esse processo. A gente sempre gosta de fazer as referências bíblicas, né? E quando a gente conhece, né, conhece os processos, a gente entende os processos, a Bíblia nos diz, fica mais fácil. A gente conhece a verdade é sempre libertadora, a gente entende como é que as coisas funcionam, então a gente aprende a lidar com elas, né? É um processo de educação. E é por isso que a gente quer falar sobre envelhecimento masculino. Essa questão é verdade mesmo, a sociedade ela é mais dura com a mulher do que com o homem nesse processo de envelhecimento, quer dizer, ela obriga, ela olha mais para a mulher, critica mais a mulher nesse processo de envelhecimento do que o homem. Acho que você precisa entender isso ao longo da história, né? Quando você tem, a partir do iluminismo, né, francês, a coisa toda, que vai remontar lá a Platão, a ideia de beleza e amor estarem juntos, né, então só havia amor na beleza, tem um poeta Petrarca falando sobre isso. Então, nesse sentido, a velhice feminina ela era desassociada de uma beleza. Né? Então, você tem essa ideia, por exemplo, no marketing, onde dificilmente você tem a beleza da mulher, da terceira idade retratada com produtos de marketing, a não ser que sejam produtos específicos voltados para a terceira idade, mas normalmente o produto está associado à juventude, né? À energia ou à beleza. Então, assim, você de uma certa maneira tem mesmo, né, essa obrigatoriedade em se manter jovem. Em se manter... Mais para a mulher. Sim, você tem uma sociedade machista, né? Uma sociedade patriarcal, então tem que manter essa beleza eterna. E até o foco, né, de olhar assim, por exemplo, as frases que você ouve, né? O homem com cabelo branco é charmoso, a mulher é desleixo. É verdade. Por quê? É verdade. Por que o homem, para ter os cabelos brancos, é tão, né, é considerado até às vezes uma coisa sensual para o homem, né? Tem um glamour, né? E por que para a mulher é desleixo? Porque uma mulher não pode assumir o cabelo branco e ser bonito, um cabelo bem tratado, bem cuidado, mas por que ela não pode assumir? Ah, mas aí ela vai ficar com cara de velha. Mas por quê? Né? Mas ela tem a idade. É preciso se descobrir a beleza, né? Exatamente. Essa beleza da idade. Esse olhar, né? Eu lembro que uma frase que meu pai disse uma vez, eu era pequena e eu sempre gostei muito de maquiagem, eu queria passar tudo que a minha mãe tinha. E aí ele não me deixou. Ele falou, não, você não pode, não tem na idade. Aí eu falei, mas eu quero ficar como a mamãe. E ele me disse assim, minha filha, cada mulher tem a beleza da idade que tem. Você jamais terá a beleza
aos 15 anos da sua mãe aos 35, assim como ela não pode ser o contrário. E é isso, né? Cada um tem a sua beleza. A mulher aos 80 anos tem a beleza que a gente não poderá comparar com a menina de 18 anos. E a gente está numa desconstrução histórica, né? Porque você tem isso no Iluminismo. Depois vai ter lá, nesse período todo, retratado sempre a beleza associada à juventude. A beleza associada com aquilo que está firme, aquilo que está fixo. Na medida que vai envelhecendo, que vai perdendo a rigidez, que vai perdendo tudo isso, é visto como uma outra coisa que não é bela, né? E aí a nossa amiga médica deixou bem claro aqui que a beleza é da idade. Só que isso também, aí você citou a Bíblia, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque também é um conceito que se modifica dentro da Bíblia. A gente vai poder falar ao longo do programa que você tem um olhar sobre a velhice no Antigo Testamento e você tem um outro olhar no Novo Testamento. Olha só. Olha só. Pois é, e aí a gente vai dentro dessa cultura social, né, e a gente vai meio que se amoldando a ela, e aí envelhecer começa a virar um sofrimento, muitas vezes, né, um verdadeiro sofrimento, e as pessoas começam a usar mecanismos para não envelhecer. Vamos falar sobre o conceito de velhice? O que é envelhecer? Pois é, aí é que tá, né? Acho que o conceito do envelhecer é o passar do tempo. E essa passagem do tempo, ela virá para todos nós. A grande questão é a aceitação, e isso nós estávamos falando nos camarins, né? A aceitação deste processo de vida, porque envelhecer é um processo de vida. É a única certeza que nós temos desde o momento que a gente nasce, que se a gente não morrer antes, nós vamos caminhar neste processo do envelhecer. Né? E isso não pode ser considerado patológico. Para ele, né? Só a morte. Então, se nós não queremos morrer, nós vamos ter que caminhar nesse processo. E a aceitação disso é que é cada vez mais difícil. Eu tenho vários pacientes que falam isso. Eu não consigo me aceitar velha. Aí eu falo para ela, mas o que é velho? Ah, mas eu olho no espelho e não me vejo mais como antes. Sim, mas graças a Deus, né? Porque se você estivesse vendo a mesma coisa, seria muito ruim. E para pensar o seguinte, vamos inverter. Ao invés de você pensar nesse olhar físico, pensa o seguinte, olha o quanto eu modifiquei emocionalmente, olha como eu cresci, olha quanto eu aprendi, olha quantas vivências eu tive, olha tudo que eu conquistei, as coisas que eu agreguei. Ninguém pode construir uma família, uma história, né, uma vida, se não passar o tempo. O tempo precisa acontecer. Então a gente tem que entender isso com mais generosidade. E os homens, talvez, por terem sido sempre aquela ideia do provedor, né? A força, o que manda, o que faz, o que vai manter aquela estrutura, ele se sente desestruturado quando ele percebe que essa estrutura, inclusive física, não é mais a mesma. E isso emocionalmente traz muitos problemas, né? Mas a gente tem que modificar isso, porque eles acabam procurando menos os médicos, né? E é muito difícil fazer um homem ir ao médico, e isso vem trazendo consequências cada vez mais dramáticas. Eu acho que psicologicamente também, acredito que no consultório você não tenha muitos meninos por lá. Mais mulheres também? Mais mulheres. E é até interessante que os poucos homens que vão por questões também de mulheres. Ou a mãe mandou, ou a esposa mandou, alguém mandou. Exatamente. Eu no consultório... Ou o casamento entrou em crise e a esposa falou, ou vai ou a gente não está lá. E ele vai. E isso é uma situação que no consultório, por exemplo, as meninas vão sempre com muita tranquilidade. Eu pergunto sempre, por que você veio a um geriatra? Ah, doutora Roberta, eu vim aqui ou porque tem muito problema ou porque quer evitar que os problemas aconteçam. Eu posso te garantir que 90% dos homens que estão no meu consultório, quando chegaram lá, eu falei, o que eu posso te ajudar? Por que você veio ao geriatra? Eles olham para mim e dizem, eu não tenho nada, eu tô ótimo. Ela que me mandou vir. Nunca é. Os filhos, né? Ou é a esposa, ou é os filhos, ou os netos. Mas ele, por ele mesmo, não, eu vou procurar, eu estou aqui porque eu acho que eu preciso. Eu ouço isso raramente. Pois é. Bom, uma coisa bacana do que a gente está falando aqui, do que a Roberta acabou de colocar, é o seguinte, é que essa questão do homem se cuidar, do homem procurar os médicos, ainda vai demorar muito para que eles possam ir
voluntariamente, espontaneamente. Então, continua sendo o nosso papel ajudá-los nessa decisão. Então, se eles forem, mesmo porque você pediu, não tem problema. Deixa ele ir, porque você pediu. O importante é ir. Exatamente. Não é? O importante é ir até que a gente consiga dar essa guinada. Eu acho que a gente está vivendo uma mutação, né? A gente está falando do idoso, quer dizer, que é de uma geração posterior. Eu acredito que a minha geração é uma geração que vai mais ao consultório, que vai mais a esses espaços. Eu tenho alguns pacientes que são na minha idade, né? Então, assim, a gente, talvez lá mais para frente, a gente modifica essa estatística, né? Verdade. A gente ainda está lidando com a geração que o Gonzaguinha falou lá atrás, né? O homem também chora. Então, a gente está lidando com a geração de homens que não choravam. Né? Segundo Freud, ele cita aos 70 anos uma fala, que é, se eu não me engano, de Shakespeare, que ele diz assim: morramos vestidos com as nossas armaduras. Uau. Então, essa era a ideia de ser homem. Era morrer resistindo e vestido, né, para o combate até o fim. Só que aí você tem, em 1915, Freud escreveu um artigo chamado Inconsciente, onde ele descobre um corpo que até então ninguém tinha dado conta ainda, a biologia não tinha dado conta, que é o corpo psíquico, né? E aí Freud ele vai, através das pesquisas, perceber que esse corpo psíquico não envelhece, a mente não envelhece. O corpo envelhece e a mente não. Então eu acho que você perguntou qual era o conceito de envelhecer. Eu acho que é quando os dois caminham juntos, a mente psíquica e o corpo. Um entende, né, que o outro sofre etapas, sofre mutações, que está, de uma certa maneira, numa resistência com o tempo. Porque envelhecer é isso, né? Não é só perdas, também tem ganhos. Tem ganhos, muito também, ganhos. né? Mas nos ganhos também estão as perdas. Então envelhecer é isso. Se eu não me engano, acho que o Rubem Alves que tem um livro que ele escreveu só sobre a velhice. Que ele coloca envelhecer. Ele diz: envelhecer é saber que você está crescendo. E desmistificar também essa ideia que velhice é doença. Exatamente. Né? Porque as pessoas têm muito isso. Ela fala assim: mas como que você pode ser geriatra? Deus que me livre, só lidar com gente doente. Mas eu falei: quem disse que o geriatra só lidar com pessoas doentes? Eu também tenho casais que vão no meu consultório, que vão de roupa de ginástica, malham juntos, né? Já criaram os filhos, os netos já estão encaminhados, e eles fazem uma série de atividades e eles vão ao consultório para manter essa vida saudável. O que a gente pode fazer aqui para melhorar? E aí vem a questão dos hábitos. Você estava comentando comigo, o geriatra é bom porque ele corta remédio. Na verdade, o que a gente tenta fazer é mostrar o seguinte: nós podemos viver melhor a partir do momento que nós aceitamos as limitações impostas pelo corpo físico, que vão acontecer e acontece em todas as idades. A criança não pode fazer uma série de coisas, o adolescente não pode fazer, não é uma coisa do velho. Né? O velho é mais uma etapa de algumas coisas que não poderemos fazer. É interessante porque essa coisa de caminhar junto, né? A mente e o corpo, né? Eles andam juntos, normalmente na infância eles vão juntos, na adolescência dá uma embolada ali, né? Tem tal, na juventude vai junto, na fase adulta, e quando chega na velhice começa a desandar, né? Começa a desandar. Eu nem gosto muito do termo velho por causa disso, porque você criou um termo que acabou sendo pejorativo na sociedade, né? Então, uma coisa que não presta é uma coisa velha. Eu gosto da coisa do idoso, do nome idoso, embora a gente tenha que desmistificar também os nomes, né? Eu procuro falar muito disso, usando as duas, justamente porque, assim, velho não pode ser pejorativo. Exatamente, não pode ser. Eu escrevi um artigo uma vez dizendo o seguinte: você tem que pensar, a gente vai ser sempre o velho de alguém. Porque pro meu irmão mais novo, eu era velha pra caralho. Isso no meu filho. E outro dia, essa semana, falou pra mim: pô, pai, tu tá velho, hein? Eu falei: caramba, eu tava me achando. E às vezes os filhos dizem, né, meu velho, pai, meu velho, né? A mulher chama meu velho, a minha velha, o marido chama para a esposa. E isso deve ser uma coisa que venha cheia da emoção e das coisas positivas, efetivas desse tempo. Jairo, para de falar que eu preciso ir para o intervalo. Eu preciso para o intervalo, não quero cortar você, mas não tem jeito. Eu preciso dar uma paradinha, vou para o intervalo e eu volto já já. Eu quero entender com vocês quem é que encara esse processo da melhor forma, o homem ou a mulher, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima.
hoje aqui conversando com você sobre envelhecimento masculino, né? Porque, dado de realidade, as estatísticas estão aí, a mulher tem o tempo de vida dela, né, é maior do que o tempo de vida do homem, porque a mulher se cuida mais. É verdade isso? Né? É porque ela se cuida mais. Nascem mais homens que mulheres, hein? Nascem mais homens que mulheres, sim, mas também morrem mais homens homens que mulheres. E por que eles se cuidam menos, de verdade? Pela primeira vez na história, eu estava lendo a pesquisa que dizia que pela primeira vez na história, nós temos mais pessoas de 60 anos do que crianças até 5 anos de idade. Uau. É a primeira vez na história do planeta que isso está acontecendo. Agora, eu acredito que as mulheres se cuidam mais devido a diversos fatores, como a questão da gravidez, né? Onde ela acaba tendo necessidade de ter ali um médico que olha esse período todo. Aí depois tem as questões também da mulher que está sempre ali no ginecologista. Então, assim, acaba que a própria sociedade cria mecanismos de ajuda muito maiores para as mulheres do que para os homens. A gente acaba tendo que lidar com isso que eu falei, que é a coisa do patriarcalismo, né? A coisa de que a gente não fica doente, de que a gente é o He-Man, de que a gente está sempre espada em riche, de que a gente é forte, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E normalmente, quando procura-se o médico, não é para prevenção. É já para tratar alguma coisa que já está ruim mesmo. O homem não entende a prevenção. Não entende a prevenção. Então, assim, isso tem a ver, Celeste, eu penso, com a forma como foi educado mesmo, entendeu? Você está trazendo esse fator, né, de que até uma questão social, mas biologicamente, quase que a mulher é empurrada para procurar o mais médico. A mulher tem a menstruação, né? O homem não tem essa marca tão clara. A mulher tem a gravidez, a mulher tem a menopausa, que elas não são questões tão marcadas no homem, né? Como é o processo de envelhecimento do homem? Eu acho que isso é porque também não há uma conversa mais aberta como a gente está tendo aqui sobre isso. Por exemplo, osteoporose masculina. Ninguém diz, ninguém fala. E o homem tem osteoporose. A osteoporose não é específica da mulher. Parece que é só mulher que tem. Não é só mulher que tem osteoporose. O homem também tem. Só que a menopausa da mulher, ela antecede. A andropausa do homem é depois. Então a mulher vai sofrer as alterações hormonais antes do que o homem, mas o homem aos 60 anos, ele tem uma mudança radical do organismo dele e a gente precisa fazer uma busca de uma série de coisas que lá atrás não fazia. O homem fica hipertenso primeiro que a mulher, fica diabético primeiro do que a mulher, o homem tem mais dificuldade em alterar hábitos alimentares, a mulher é mais cuidadosa nesse sentido. O homem, às vezes a gente até brinca, né, fala, olha, essa barriga, isso aqui é meu chope, isso aqui eu tô cultivando há muito tempo. O homem brinca muito com essas situações de saúde e a gente tem mais dificuldade por conta disso. Claro que a mulher é levada ao ginecologista muito cedo, mas também a gente coloca que homem não pode chorar, homem não pode sentir dor, né? Então o homem tem muita dificuldade em relatar, né? Por exemplo, no consultório eu digo para uma mulher, você tem algum problema, hipertensa, cardíaca, diabética? Aí ela vai dizer, sim doutor, eu sou hipertensa. Aí você pergunta para o homem, o senhor é hipertenso? Não, senhora. Aí eu mudo a pergunta. O senhor toma remédio para pressão? Eu tomo sim para controlar. Não, então você é hipertenso. Não, ele não é. Porque a aceitação deste processo de dizer eu tenho uma patologia, eu tenho uma doença, é muito difícil para o homem. Mas elas acontecem. Então, esse processo do envelhecer é dado a homens e mulheres em tempos diferentes. Mas o homem, no meu consultório, por exemplo, faz densitometria óssea, porque tem que ver, e a quantidade de osteoporose que eu pego é enorme, porque eles não acreditam que tem. Depressão. Se fala muito em depressão na mulher. Se fala muito em depressão na mulher porque a mulher procura. Mas depressão não é coisa de homem. Como que o homem vai falar que está deprimido? Quase que a depressão é uma doença feminina. E não é. A quantidade de homens, Celeste, que entram em depressão pós parada do trabalho, quando se aposentam, porque a aposentadoria para o homem mexe muito com esse conceito do mantenedor. Então isso para ele é muito difícil. Eu fui chamada para fazer trabalho numa empresa em que 60% dos homens tiveram depressão pós um processo né, de saída do trabalho e com tentativas inclusive de suicídio. Então é um risco muito grande e a gente precisa começar a abrir os olhos de que essas condições que eram ditas femininas não são, são também masculinas. E é interessante você falar isso, sabe? Que são poucos os homens que realmente estão aposentados. A maioria se aposentam e arrumam um outro ofício, né? Ou vão arrumar outro emprego, ou continuam no mesmo emprego,
mas são poucos os que realmente vão pescar, vão cuidar da família, né? Vão se dedicar à esposa, né? A maioria não, porque mexe muito com o homem essa coisa de não ter função, de não ter trabalho, né? Você tem até uma fala no Nordeste, o Luiz Gonzaga cita isso numa música dele, que o homem sem trabalho não é nada. Sim. Né? E o Gonzaguinha cantou isso também, o homem sem trabalho, ele se morre ou ele se mata. Então o homem só é alguma coisa a partir do momento que ele trabalha. Ele não admite, por exemplo, que ele receba um dinheiro que ele acha que aquele dinheiro não é digno. Quer dizer, isso é como a nossa sociedade encara, né? Esse é o conceito. Isso é um treinamento, né? Isso é uma educação ao longo, onde a gente está falando. A gente está vivendo agora aquilo que foi plantado lá atrás. Isso está mudando? Está mudando. A próxima geração vai ser uma geração que eu penso que nessas questões serão melhores. Eu penso porque a gente está aqui, a gente está dialogando. Isso aqui não existia antes. Não havia esse tema numa TV, não havia essas coisas. E existem as mudanças psíquicas. O que são as mudanças psíquicas? A terceira idade, ela impõe mudanças no humor quase que 360 graus. Então você vai ver mulheres que durante quase toda a sua vida eram caladas, eram mais recatadas, que na terceira idade tem uma mudança de 360 graus. Ela vai fazer aquilo, vai botar uma saia curta, ela vai querer botar um piercing, ela vai querer fazer alguma coisa e a família choca. Caramba, minha mãe nunca fez isso. Pirou. Tem até uma música lá, minha avó tá maluca, quer comprar uma peruca, tanta coisa. E o homem, que sempre foi brincalhão, sorridente, agora vai ser o cara calado e às vezes até ranzinza. Aí você fala, caramba, meu pai mudou. Eu ouço muito isso no consultório. Meu pai mudou, meu pai era o cara que brincava com a gente e tal, agora meu pai é ranzinza o tempo todo resmungando, mas é que realmente acontece isso. Porque a mudança é por conta dos conceitos, né, da Evelise. A mulher normalmente encara assim, agora também eu vou fazer o que eu quero, já fiz tudo, porque o entendimento do trabalho para o homem é o trabalho de carteira assinada. Exatamente. A mulher encara o trabalho, quanta gente trabalha, gente, em casa, faz 1000 coisas, então a mulher encara as inúmeras formas de trabalho de uma outra forma. Por isso que o homem tem tanta dificuldade de adaptação. Pois é, você veja que a gente vive realmente num momento de uma mudança extraordinária, né? Extraordinária de todos os conceitos de papéis, inclusive, o que a sociedade incutiu como papel do homem, como papel da mulher, a ponto de ter uma confusão danada, né? Tem ponto de ter uma confusão danada, e em alguns momentos pessoas quererem dizer que é tudo igual. Homem, mulher, tudo igual, não tem diferença, porque há uma confusão de papéis. A gente vê isso, o homem, que ele começa a entender que ele é o provedor, pode ser o provedor, mas se ele não for, a mulher pode prover o sustento da casa. Sim. Porque ela também pode trabalhar fora, ela também pode ser essa pessoa que traz o recurso. Isso não muda a masculinidade dele. O que antes afetava tanto, agora, né? Mas é uma dificuldade muito grande. Eu sempre fico achando que o principal agente dessa mudança toda ainda somos nós, mulheres. Sim, não tenha dúvida. Somos nós que temos que direcionar isso. E até eu mesma, como médica e mulher dentro do consultório, quando eles vêm conversar comigo, eu tenho tempo para que eles se adaptem à minha figura feminina. Né? Então, até para a gente conversar de inúmeras outras coisas. Depois que a gente começa, depois que a gente se entende, a gente fica amigo para sempre. Eu falo sempre isso. Porque eles criam um vínculo, um laço, e entende que o que eu estou ali discutindo com eles são coisas importantíssimas do dia a dia. Mas até isso acontecer, há uma resistência muito grande. Eu tenho paciente que diz para mim assim, olha, se você me encontrar na rua, não fala que é minha geriatra, não. Mas eu não vou parar na rua e dizer, olha, eu sou sua geriatra, né? Olá, meu paciente, como vai? Eu sou sua geriatra. Essa questão é interessante você abordar isso, porque também essa geração é a geração em que a gente não falava os nossos problemas, né? Meu pai nunca sentou comigo para dizer que estava com problema financeiro dentro de casa. Meu pai nunca sentou, nunca fez nada disso. Então, falar para um outro homem seus problemas é algo inaceitável nessa geração de outros idosos. Nessa geração... Eu sei, eu estou provocando. Era algo inaceitável. Então, daí que talvez a sua figura como mulher permita mais essa fala, né, essa abertura maior. Eu ouço muitas vezes, em caso de idoso mesmo, que ele fala assim, eu queria conversar, mas eu queria uma psicóloga.
Sim. Não quer um homem. Não quer um homem. Porque ele não quer falar o problema dele para outro homem, porque ele tem aquela ideia de que o outro homem vai ver ele menos masculino, entendeu? Com certeza. E, poxa, não é nada legal. Aí a ideia não é nada legal ele me ver. Mas é sempre a coisa do masculino, né? A gente está dentro de uma sociedade ainda patriarcal. Então é sempre a ideia do falo. É sempre a ideia do poder, né? Então, por exemplo, você vê nitidamente mudar no homem o comportamento dele, na palavra que você disse aí, Celeste, que é a chave, quando ele se vê que não é mais o provedor da casa, quando os filhos não dependem mais dele, quando talvez até a esposa não depende mais dele, aí ele começa a entrar em crise. Ansiedade. Sim, começa a bater em crise com a masculinidade dele, porque o dinheiro, Freud já dizia isso, o dinheiro está intimamente relacionado à questão do sexo e do poder. E porque muitas vezes nós mulheres ainda temos esse olhar. Se ele não é o provedor, eu perco a admiração. Exatamente. Ele é o quê? Isso ainda acontece. E eu sou o quê? Dedicação, não sou provedor, o que eu sou? Qual é o meu papel aqui dentro? O amor está relacionado a isso. Porque se eu não pago a conta, ela vai me amar porque eles vão me amar, porque inclusive não só em relação à mulher, mas também em relação aos filhos. Exatamente. Se o filho já sai de casa e já se mantém, por que ele vai vir me ver? Por que ele vai ter alguma relação comigo? E essas relações não partem da questão financeira, né? E isso é um aprendizado que a idade também vai trazer. E eu tenho, às vezes, assim, belíssimas cartazes, né? Em momentos difíceis, como quando a gente dá um diagnóstico de câncer, por exemplo, aonde as relações, e às vezes ele fala assim, eu nunca imaginei que o meu filho fosse fazer isso por mim. Eu falei, então diga a ele, diga o quanto você ama, diga o quanto você se importa com essa pessoa, porque eles vêm de uma geração aonde eu não falo o que eu gosto. E na verdade, né, Roberta, o que vai fazer com que os filhos se aproximem muito mais, com que eles voltem, com que eles te visitem sempre, que eles tenham prazer em estar com você, numa boa, isso aqui não tem nada a ver com ser poliana nem nada, não é o seu dinheiro não, na verdade, a afetividade, o relacionamento sempre que você criou, esse contato, essa possibilidade de ter um ombro amigo, de você poder conversar, de você poder compartilhar, de você poder ouvir, de você poder dizer, eu estou triste, eu quero te ouvir, né? Esses laços é que vão estabelecer e que são as coisas mais preciosas no que a gente chama de família, né? Não tenha dúvida. De verdade, família. Gente, eu já preciso ir para o intervalo de novo, vou dar para essa paradinha. E na volta eu queria falar com vocês sobre essa questão de os homens também, eles têm influência da questão de redução hormonal. Qual é o efeito ou a consequência, né, o impacto da testosterona, por exemplo, ou da perda dela, em todo esse contexto do organismo masculino, né? Você já falou aí da questão da osteosporose, né? Que também acontece no da perda de massa óssea, né? E a questão de pele, a pele do homem, né? O contexto de pele do homem, ela também, eu vou usar a expressão que nem é boa, mas vou usar essa mesmo, degenera tanto quanto a da mulher, na mesma velocidade. E o meu psicanalista vai me ajudar a entender aqui, o homem encara a velhice, né, da mesma forma que a mulher, ou ele tem uma forma diferente de encarar? Ele se acha mais homem, inclusive, porque fica mais velho. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, você que está aí acompanhando a gente agora, você está mais para jovem, mais para velho, como é que você encara essa questão do envelhecimento? Você homem, você mulher, né? A cabeça da gente precisa acompanhar todo o nosso processo, como já disseram aqui os nossos especialistas. Quando isso acontece, a gente consegue ser mais feliz ao longo de toda a vida, né? A gente consegue transitar, a gente consegue entender, a gente consegue usufruir mais de cada etapa da vida, né? Como a Bíblia diz, né, que há tempo para todas as coisas. Então há tempo para a gente ser jovem, há tempo para a gente ser velho, e o que a gente tem é que aprender a descobrir as belezas, as coisas boas de cada idade. Porque coisa ruim, toda idade tem também. Né? Toda a idade tem também. E o que muda, com certeza, é o nosso olhar para
cada tempo da nossa vida, né? E aqui hoje o que a gente quer é trazer um olhar para esse tempo da velhice, o tempo da velhice masculina, para gerar entendimento, gerar cuidado e quem sabe fazer com que os homens vivam um pouco mais, né? E comecem a ficar par e passo com as mulheres, né? Pois é, isso aí. Tem muita mulher viúva por aí, né? Não pode não, não pode não. Os efeitos, né? Os homens eles são mais protegidos com relação à velhice do que as mulheres. Os efeitos da redução hormonal são fortes e impactam eles também? Impactam, mas mais tarde, como nós falamos, né? A mulher vai ter o efeito, os estrogênios são muito mais agressivos, né? Os hormônios femininos, eles impactam muito mais rapidamente a mulher, até porque a gente entra na menopausa antes, né? Tem mulheres hoje fazendo menopausa já em torno de 42, 43 anos. Então, isso impacta diretamente na mulher. O homem não, o homem vai ter a andropausa, vai ter a redução hormonal dele, não que já não venha acontecendo, mas o grande impacto mesmo acontece lá para os 50 e tantos, quase 60 anos. Então, isso tem um tempo maior. E não tenha dúvida, ele começa a perceber mudança da pele, né? Ele começa a perceber, principalmente, isso é uma coisa que deixa eles muito estressados, a perda de massa muscular. E não tenha dúvida que a questão sexual é o grande boom. Aliás, é a única coisa que leva ele a procurar o médico, né? Enquanto está hipertenso, cardíaco, diabético, pode estar tudo dando problema. Agora, quando pega na questão sexual, na dificuldade em manter uma relação sexual, aí é quando ele vai procurar o médico, porque ele quer saber o que está acontecendo. Será que eu estou ficando velho? Será que eu estou ficando velho, né? Ou como é que eu posso resolver isso? E muitas vezes os colegas conversam e mandam para o geriatra e falam, olha, tem que ir no geriatra até para avaliar todo o restante, porque o contexto da sexualidade não é único, não é só uma questão de ter ou não ereção. Existe toda uma série de conjuntos de situações que a gente vai ter que avaliar. E aí a dificuldade deles, eles muitas vezes querem ficar só com o urologista, não querem fazer uma avaliação maior, mas eu acho que essa busca começa a ser mais entendida quando ele vai para o urologista, que aí o urologista começa a direcionar. Mas tudo isso acontece, os impactos hormonais também é quando piora a questão da resposta do cálcio, né, a absorção do cálcio, então a osteoporose vem, muitos deles vêm com a questão emocional, das depressões por conta de um trabalho formal ou dessa dificuldade em lidar com a rotina de casa, que eles nunca tiveram muita intimidade, né? E isso tudo são impactos que a gente vai trabalhar. Reposição hormonal a gente faz quando necessário, porque se não tem necessidade, não tem por que fazer. Não tem que tomar 200 quilos de vitamina se não tem necessidade, porque as hipervitaminoses, o excesso de vitamina também é um problema. Então, eu acho que isso tudo é uma avaliação que precisa ser feita e esse entendimento, né, como o Paulo falou, de caminhar junto, de entender o processo. Rapidamente falando, eu achei muito interessante, o meu filho tem 11 anos de idade, é um menino, e ele um dia disse para mim assim, mãe, eu não sei se é tão bom assim crescer, porque ele quer ser pré-adolescente, ele não quer ser chamado mais de criança. Eu falei, meu filho? Ele falou, mãe, porque às vezes eu penso, eu fico olhando você e é tanta responsabilidade crescer, não sei se é tão bom assim. E eu achei interessante isso nele, né, por ser menino e entender. E essas são as fases da vida. Todas as fases vão ter coisas boas, a criança quer sempre crescer. Mas talvez quando ela olha lá na frente, fala, gente, não deve ser tão bom esse negócio. Pois é, porque né? Tem que ter uma série de coisas que a gente precisa modificar. E não é diferente do adulto ir para o envelhecimento. Tem uma série de coisas também que a gente gostaria que ficassem diferentes, mas que não sendo, vale a nossa adaptação. E quando a gente aceita essa adaptação, o envelhecer é muito leve, é muito mais tranquilo. Esse homem que quando chega lá na frente, ele começa a se dar conta, né, da perda de massa muscular, da necessidade de reposição hormonal, que ele não fez nada antes, aí é muito mais difícil, muito mais difícil de curar, de restabelecer, não de curar, porque a gente não precisa falar em curar, né? Mas de controlar, de acompanhar, porque aí já houve uma defasagem muito grande. Se ele olhasse isso antes, né, certamente isso se tornaria uma coisa mais fácil e menos agressiva. É aquilo que eu falo. Eu sempre brinco assim, olha, ninguém dorme com 20 e acorda com 60 anos. Isso é um processo. E nesse processo, a maioria das pessoas é a seguinte, bebe pra caramba, fuma, dorme mal,
come tudo que vem na frente, vive estressado. Aí com 60 anos, agora eu quero ser um velho saudável. Qual é o milagre? Não tem. Então é um processo que a gente precisa modificar. Qual é o milagre, doutor? Os homens têm mais dificuldade para lidar com esse envelhecimento. Ninguém dorme com 20 e acorda com 60. A maioria sim. O corpo não, mas a mente sim. Né? Existe um livro do escritor chamado Ernest Hemingway, que eu gosto muito, que é O Velho e o Mar. O Velho e o Mar fala desse idoso, né? Que se descobriu assim, porque ele vai fazer uma pesca e ele tem lá uma briga imensa lá com o peixe e volta sem trazer nada. Então ele se percebe que ele já não é mais aquele garoto, né, que tinha força, que tinha aquela força, que tinha vigor. Ele sente o calor causticante do sol, ele sente a marisia na pele, ele sente tudo isso e debaixo de muito sofrimento e muita reflexão, ele chega e diz, realmente eu estou ficando velho. Aí ele aceita a velhice dele. Porque aceitar a velhice é aceitar que agora você não é capaz de fazer algumas coisas sozinho, né? É aceitar a ajuda, é aceitar a mão estendida do outro. Existe um texto que está circulando pelas redes sociais, que eu achei muito interessante, que fala que é aceitar o momento, que é muito difícil aceitar o momento em que o filho se torna pai do pai. E aí é verdade isso. Quando é que a gente vai aceitar que a gente está idoso? No momento que a gente precisa colocar lá uma ajuda no banheiro, né? Tem que colocar lá aquele negocinho pra gente segurar lá. Porque a gente agora já tem dificuldade de tomar banho. Na medida em que os tapetes, que tanto ajudavam dentro de casa, agora atrapalham. Tem que se retirar os tapetes, tem que se retirar a mesinha de centro, porque o vovô agora toda hora acerta a canela nesse negócio aí. Então, assim, da mesma forma, Celeste, que a gente prepara toda uma casa para a chegada de um bebê, da mesma forma, agora a gente tem que preparar toda a casa, porque o papai e a mamãe agora já estão idosos, né? Só que a gente vive numa sociedade que não aceita a velhice. Esse é o detalhe. O problema é que é cultural. A gente vive numa sociedade que não aceita. A Roberta estava falando aqui sobre a questão dele procurar ajuda. Eu me lembrei do Medical Boston, né? O único momento em que aparece um idoso na televisão é para fazer propaganda no Medical Boston. Olha, você está... Aí aparece um sujeito lá que não é tão idoso assim. Aparece lá um sujeito com cabelo grisalho. Discutindo a questão da sexualidade. Do sexo, não da sexualidade do sexo. Pois é, e é preciso entender, que a Roberta falou que é uma coisa interessante, é preciso entender que há uma diferença muito grande entre sexo e sexualidade, né? E o idoso, ele entra numa fase que a gente vai chamar em psicanálise de desgenitalização, onde todo ele agora é sexual. O idoso adora abraço, gente. Que coisa mais gostosa do que um abraço? O idoso adora ser abraçado. Quem trabalha em clínica, né? Quem trabalha com idosos, você chega abraçando todos os idosos, eles sentem um prazer imenso. Por quê? Porque é igual a criancinha. Quando você pegava o bebê e beijava e fazia aquele barulhinho na barriga, qual neném que não adora aquilo? Mesma coisa idoso. Então ele está passando por uma fase de mudança, e essa mudança, como a gente falou, que está bem frisada aqui, a doutora Roberta tem falado bastante isso, ela é radical. E é uma mudança que não tem retorno, ele não vai voltar mais. É uma mudança radical. Muda o humor, muda os hormônios, muda tudo. Muda a mente, muda o pensamento, muda a fala. Mas não significa tudo. Que você não vai viver feliz claro que não. Nessas adaptações. Claro que não. Porque, principalmente a questão sexual, que para o homem é muito forte, existem inúmeras formas de prazer dentro do sexo, usando uma outra forma de sexualidade. Exatamente. Né? Então, eu tenho casais assim que já são casados há 52 anos, há 56 anos. Eu tenho casais que são casados há 70 anos, porque meus pacientes têm tudo 100 anos. Então, e você vê a amorosidade, né? Eu tive, numa palestra que eu estava falando para você que eu tive na semana passada que eu dei, tinha um casal, eles têm 52 anos de casado, e era o único homem da palestra, eram 40 mulheres e ele de um único homem. Felizardo. E aí ele pegou e disse para mim assim, eu sou casado com ela há 52 anos e casaria quantas vezes fossem necessárias. Olha que a doutora Roberta está dizendo, que interessante. Olha que coisa incrível. Isso não faz parte da sexualidade? Da sexualidade. Né? Esse amor, esse olhar para o outro e dizer, eu casaria com você quantas vezes fosse necessário. E passa a ter outro sentido, porque, por exemplo, esse casal agora vai dar sentido a andar de mãos dadas, vai ter sentido dormir abraçado. Então a sexualidade passa além da coisa do sexo. Sim. Né? O toque, por mais... As coisas simples, né? Como um abraço, um beijo, dormir abraçadinho, andar de mão dadas.
é uma coisa que passa a ter mais sentido. E, na verdade, que prazer. só vai fazer sentido se você conseguiu desenvolver, né, essa afetividade, essa cumplicidade, esse companheirismo ao longo da vida. E né? felicidade, Celeste, a doutora falou aqui que é importante que é possível ser feliz. É possível ser feliz em qualquer momento da sua vida. Felicidade só acontece onde existe aceitação. Sim, verdade. Até porque senão a gente não teria baleia azul com a criançada de 12 anos. Exatamente. Né? Então, isso não é felicidade. Uma criança que vivencia um jogo daquele não está feliz. E ela não está velha. É verdade. O que ela passa é pela não aceitação do momento dela, de mudança. Como o Arthur disse para mim, mãe, não sei se é tão bom. Porque isso também, imagina para ele aos 11 anos, como é que é impactante para ele entender isso. Não sei se eu quero ir lá. E, na verdade, ele deverá, e com certeza ele descobrirá o lado bom de se tornar adulto, para que ele seja um adulto feliz e equilibrado, né? Para que não fique um adulto que, quando chega na fase adulta, quer vivenciar a sua vida de criança, porque não assume a responsabilidade. Então, essa questão de que a importância da gente viver cada fase da nossa vida plenamente. E aí, o diálogo é fundamental, porque se eu, como mãe, digo a ele, isso não é coisa de homem, não é assim. Claro. Não, vamos sentar e vamos discutir o que é bom aqui e o que será bom lá. E esse meio do caminho. Exato. E lá, e quanto a criança poderá ser mantida a vida inteira. Perfeito. Você poderá ter momentos de dar vazão à sua criança em todas as fases da sua vida. Aliás, a beleza é não deixar essa criança morrer. É isso aí. Então, quando a gente traz esses diálogos em todas as idades, a gente consegue um olhar diferente e talvez uma aceitação melhor. Perfeito. E é por isso que a gente está falando aqui do envelhecimento masculino, porque a gente está falando de aceitação, a gente está falando de aceitação pelo homem, a gente está falando de aceitação pela mulher, a gente está falando de aceitação pela sociedade. Vivemos num momento de mudança, de mudança extraordinária. Sim. E nesse tempo de mudança, esse é um dos fatores que precisa ser entendido por todos os agentes dessa sociedade, né? Quando a gente cuida do idoso, nós mesmos cuidando desse idoso do futuro. Quando nós cuidamos do idoso, no sentido do zelo com o ambiente doméstico, né? Nós estamos reconhecendo a importância, o valor e considerando que só não vai chegar lá quem morrer antes, né? Você quer morrer antes? Então vamos lá. Vamos se cuidar. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Pois é, eu acho que nesse último bloco eu posso começar como eu comecei lá no início do programa, dizendo que as estatísticas indicam que as mulheres têm um tempo de vida maior do que os homens. Mulheres vivem em média 75 anos e os homens 67 anos. Vamos mudar esse jogo? Vamos embora. Certamente, né? Precisamos. Tem que mudar. Aliás, não necessariamente mudar o jogo, não. Não precisa mudar, não, que as mulheres não precisam morrer antes do que os homens, né? Mas vamos equalizar esse negócio. O que é preciso para equalizar? Eu acho que a palavra do programa hoje de resumo é aceitação. Eu acho que quando eu aceito que o meu processo de vida modificou, eu estou num outro processo de vida. Não preciso usar nem a palavra velhice, velho, idoso. Não, eu estou num processo de vida. Neste momento, o meu processo mudou. O que eu tenho que fazer para me ajustar, para fazer com que esse processo seja o mais leve para mim? Não é para o outro, eu estou falando de mim, né? Então, é o quê? É comer melhor? É dormir mais? É ir frequentemente ao médico? É ajustar as medicações? É ajustar a minha forma de lidar com a minha rotina de vida diária? Um pouco mais de exercício, beber mais água, parar de fumar? O que eu posso fazer nesta minha fase de vida para melhorar a minha qualidade de vida? Até entender que o mundo mudou. O mundo mudou. Né? O mundo é outro e que aqueles hábitos, etc., né, que eu tinha, a cultura que veio me acompanhando, é diferente, porque isso vai me dar mais tolerância. E vai me dar mais qualidade. Eu bato muito nessa tecla. O que mais os homens dizem é: eu não quero nunca perder minha autonomia. Ótimo, então vamos trabalhar nisso? Você não quer perder a autonomia? Faça por onde? Porque se você deixar o barco correr, você não vai ter autonomia. Então vamos trabalhar nisso. Quando eu tenho essa consciência, a coisa melhora completamente. Eu quero pegar o que você falou aí da questão de o mundo mudou.
Então a gente está no mundo, de acordo com o Sigmund Bauman, né, do líquido. A gente não está mais no sólido. A coisa não está mais na rigidez. Então acho que os homens têm que ser menos rígidos. Né? E o que deixou bem claro o programa aqui é a coisa da prevenção e da saúde emocional. Né? Existe um medo muito grande do estar sozinho, do abandono. E isso já remontava lá no passado. Você tem um salmo do idoso na Bíblia, que é o Salmo 71, onde o idoso já começa dizendo assim: Senhor, não se esqueça de mim na minha velhice. E é o salmo que vai refletir que todo ele é sobre isso. Não se esqueça de mim. Eu acho que o que o homem tem medo é disso, é de ser esquecido. Porque se ele foi construído dentro de um papel onde a importância dele, pelo menos naquilo que ele entendia, era só porque ele mantinha a família financeiramente, ou mantinha a família dentro de dentro de um padrão. Então, se ele não consegue mais manter, ele tem medo de ser esquecido. Ele tem medo de já não ser mais visto como o homem da casa, como aquele que mantinha. Eu acho que é entender as transformações, não só da sociedade, mas dentro do lar. Onde ele agora deixa de ser o pai e passa a ser o amigo. E por que não o pai amigo? Onde os filhos recorrem na dúvida: quem é melhor para me dar conselho, Celeste, do que aquele que viveu tudo que eu vivi e dentro de uma dinâmica familiar? Se eu tenho uma dificuldade com meus filhos, quem é melhor do que meu pai? Eu também sou filho, também passei por essa idade onde meus filhos estão. Quem é melhor do que pai? Como é que o senhor lidou comigo quando eu tinha 12 anos? Verdade. Mas é muito ruim quando a gente, ao envelhecer, a gente esquece a realidade agora dos nossos filhos, das crianças e tal, e a gente ignora isso, e isso faz com que a gente não consiga ter essa compreensão do mundo atual. E a gente, às vezes, até impeça nossos filhos de viverem as suas próprias vidas, os seus próprios sonhos, porque a gente quer impor os nossos. Então, acho que a vida, na verdade, ela é para cada um de nós, na sua dimensão, no seu tempo. E filhos são para a gente poder desenvolver para a vida. Essa flexibilidade que o Paulo disse, que é tão importante, Jairo, desculpa, é tão importante quando a gente traz a questão das gerações, do intergeracional, o quanto os homens se modificam diante dos netos. Como que essa flexibilidade, a rigidez acaba. Então, ele consegue ter uma capacidade de se doar e de receber o afeto, que é uma coisa difícil para o homem. Então, que traga isso para as outras questões da vida, não só com os netinhos que fazem milagres incríveis, assim. Eu falo que neto é uma coisa milagrosa, viu, gente? Se ninguém acredita em milagre, bote um neto com o avô que vai entender o que é milagre. Mas que traga isso para as outras situações, que traga isso nessa rotina de vida, e tanto na terapia, aceitando uma terapia, aceitando o acompanhamento médico, cuidando da saúde física e emocional, com essa mesma abertura com que ele aceita esse novo que chega através dos netos. Eu acho que isso seria um ótimo equilíbrio. E a coisa do neto é interessante, porque o Freud ele vai dizer que é quando o pai se torna filho, o filho se torna pai. É isso. Os dois ali estão juntos na parceria. É isso aí. Com que idade deve se procurar um geriatra? 50 anos. Olha aí, vamos dizer, 50 anos é velho? De jeito nenhum, ainda mais hoje. Gente, muitíssimo obrigada pelo papo aqui, excelente, a aceitação fica sendo a nossa palavra-chave do programa de hoje, Aceitar. E não é só o geriatra não, tá? Tá certo, tá bom. O terapeuta também. Se a cabeça começar a enrolar, vai, pega, É isso aí, vai fazer muito sempre, eu falo, olha, remédio não faz milagre. A saúde emocional tem que estar em dia. Nada muda se a gente não mudar. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Obrigada a você também que participou com a gente aqui. E o nosso recado está dado. Agora é com você. Repito, nada muda se cada um de nós não mudar. Termina o programa com a Bruna Olli cantando para a gente. Paz. Hoje eu quero expressar a ti o que eu sinto no meu ser. Sou grato a Deus por tudo que eu alcancei em ti.
Mesmo sabendo que não